pessoal, estou aqui do meu aparelho celular. Vamos avaliar esse elenco, tá na hora de mudanças. Começando pelos goleiros. Ronaldo tem contrato aí até 2029. Um goleiro meia boca, mas é um goleiro que passa confiança pra gente. Infelizmente, é um goleiro mais ou menos, goleiro de Vitória, de Atlético Goianiense, é um goleiro desses times mais ou menos. Mas, já que tem contrato até dia 20 do ano de 2029, infelizmente vamos ter que aturar. Mas, assim, é um goleiro que passa confiança, né? Porque a gente não tem um goleiro que preste nesse elenco. Como foi visto, o João Paulo tá saindo. É um goleiro que, quando veio, eu sempre tive uma expectativa muito alta nele, mas que não contribuiu de jeito nenhum. Tá chegando o final do contrato dele, no final do ano, porém o goleiro tem proposta de outros clubes, né, como é o caso do Botafogo. Então tem que aproveitar essa oportunidade, não fazer jogo difícil e liberar o João Paulo imediatamente. Mais à frente temos o Léo Vieira, que tem contrato até o final do ano, porém o Léo Vieira se machucou, vai ficar uma temporada fora. Isso, o que o Bahia vai sofrer é um processo trabalhista no qual ele vai ter que renovar seu contrato até ele retornar. Então, provavelmente, ele vai ter o contrato dele estendido. Então, vamos ter dois goleiros meia-boca, o Ronaldo e o Léo Vieira, no elenco, infelizmente. Temos a volta, que não está aqui, do Marcos Felipe, que também se enquadra nesse goleiro. Então temos o Ronaldo, Léo Vieira e Marcos Vitor até o final da temporada. Se aparecer proposta por Ronaldo, tchau Ronaldo. Se aparecer proposta por Marcos, na verdade Marcos Felipe, ele tem que ficar até o final da temporada, beleza? Porque a gente precisa de mais um goleiro. Mas quando chegar o final do ano, gente, vamos pensar numa alternativa para Marcos Felipe. Não dá mais. É um goleiro que saiu daqui porque não prestava, tá retornando num ano complicado pra gente, que o Grupo City nunca trouxe um goleiro que preste, mas tá na hora de pensar grande, né? Então eu espero que no final da temporada, eu acredito que no meio dessa janela não vai ter reforço de um gol, que no final dessa temporada o Grupo City pare e reflita para no ano que vem trazer um goleiro de ponta, porque todo grande clube começa com um grande goleiro. Então a gente não vai começar 2027 com o nosso goleiro titular Ronaldo ou Léo Vieira, né? Tá na hora de pensar grande. Liberou Marcos Felipe, já fez um meio caminho andado. Consegue liberar Ronaldo? Tchau, Ronaldo. Traga um goleiro de ponta. Entendeu? Ah, a gente não vai contratar dois goleiros. Deixa o Ronaldo, traz um goleiro que preste. O Ronaldo, sim, é um bom reserva. Beleza. Então tem que estar na hora de começar a evoluir de verdade. Né? Já temos 3 anos de projeto e a gente vê um Bahia como sempre. Tá na hora de ver um time um pouco mais evoluído, um time um pouco mais pra frente, né? 3 anos, a gente já chegou no médio prazo. Projeto é de médio a longo prazo. A gente chegou no médio e a gente não tá vendo nada. Tá na hora de dar um passo a mais. Goleiro Vitor, não conheço, é da base, tem contrato indeterminado ainda. Santiago Ramos Mingo está com a gente até 2029. O valor de mercado dele está bem grande, né? 12 milhões de euros. O Ramos Mingo, ele tem que permanecer no elenco, né? O Ramos Mingo é um goleiro, um zagueiro que mudou a zaga do Bahia, tá? O Ramos Mingo, ele evoluiu dentro desse time do Bahia, elevou o nível da zaga. Por que o Bahia não tá no G2, no G3? Nunca esteve nas 2 temporadas anteriores. Porque do lado do Ramos Mingo, a gente tem zagueiros fracos, como é o caso de Canu, como é o caso de David Duarte. Então, não dá para evoluir desse jeito. Não sei se vocês me compreendem. Então tá na hora de evoluir. Deixa o Ramos Mingo e traga um zagueiro que faça jus à companhia dele. Temos o Gabriel Xavier, que tem contrato até 2029, mas que recebeu proposta do Internacional. Gente, não pensa 2 vezes, libera, paga metade do pagamento, seja lá o que for. Tchau. Bota a proposta aí de cumprir 10 jogos e eles compram obrigatoriamente. Tchau, Gabriel Xavier.
já contribuiu bastante, mas que agora não contribui mais, né? Infelizmente. Temos aí o Canu, que também recebeu proposta do Vasco e de outros times também. Eu acho que, se eu não me engano, o Atlético Paranaense. Então tá na hora de liberar também o Canu. Então temos aí a saída de 2 zagueiros, né? Gabriel Xavier e Canu, que receberam proposta. E o João Paulo, como goleiro, também recebeu proposta. 3 jogadores a menos. Já vamos enxugar esse elenco que tá cheio de jogadores mais ou menos. Então tá na hora de enxugar esse elenco. Tchau, Gabriel Xavier. Tchau, Canu. 2 zagueiros a menos aí. Faz empréstimo pro Botafogo de 2 anos para ele ficar até 2027. Tchau, tchau. Vai com Deus. E até nunca mais. David Duarte. Tem contrato até 2027. Olha, David Duarte é um zagueiro que eu gostava muito na época que o Bahia era associação. Para mim era um puta de um goleiro para a associação. Um puta de um zagueiro para a associação. Mas para a SAF é um goleiro fraco. Evoluiu bastante, né? Conseguiu ultrapassar o Ramos Mingo, tá melhor que o Ramos Mingo, porém é um zagueiro que daqui a pouco vai voltar ao normal, tá bom? É um zagueiro que dá para permanecer no elenco até o final de 2027, dá para esperar terminar o contrato, mas é um zagueiro mais ou menos, tá bom? Então, tá na hora de deixar o Ramos Mingo e o David Duarte e trazer um ou dois zagueiros que subam o sarrafo desse time, tá bom? Beleza, traz um zagueiro top de linha e traz um zagueiro ali, né, que dá para brigar, um zagueiro nível David Duarte, um pouco mais avançado que o David Duarte, né? Um pouco mais com mais qualidade, com refino técnico, mas a gente precisa renovar essa zaga, trazer zagueiros que subam o sarrafo desse time. Temos o Luiz Gustavo, que foi caríssimo e que não contribuiu, porque não entra, e é um zagueiro fraco. Sempre foi fraco, é sub-20, não é um bom zagueiro. Joga no sub-20, libera, empresta, vê como é que ele vai sair, porque tá na hora de, né? Quem não jogar tem que mandar embora, tem que desfazer. Marcos Vitor tem contrato até 2027. É um zagueiro que dá pra gente experimentar. Dá pra deixar o Marcos Vitor e o David Duarte. A gente viu que o Marcos Vitor fez boas partidas. Eu não gosto dele, não acho um excelente zagueiro. Pra mim é mais ou menos. Mas dá pra experimentar, né? Temos aí o Ramos Mingo, que vai ficar. O David Duarte. Dá pra ficar o Marcos Vitor também. E no final do ano trazer um zagueiro que preste. Ou até nessa, pra mim, o zagueiro tem que vir nessa janela do meio do ano. Janela de julho tem que vir um zagueiro. Então aí fica Ramos Mingo, David Duarte, Marcos Vitor e um zagueiro de ponta. Então temos aí 4 zagueiros, 2 razoáveis e 2 muito bons. Então já tá mais ou menos aí equilibrado. Fred da base, eu não vou nem contar, né? Vamos lá, Luciano Juba. Luciano Juba tem proposta, é capaz de sair. Se eu fosse o grupo City, eu venderia Luciano Juba. É um excelente lateral esquerdo, um excelente atacante, meio campista, ele é tudo. Mas se chegar uma proposta muito boa, eu liberaria ele. Infelizmente, a gente não vai conseguir segurar ele. É um atleta que eu torço muito por ele. Eu acho que tá na hora dele conhecer novos ares também. Mas se não aparecer uma proposta que evolua, uma proposta... Porque pra mim, se sair Luciano Juba, tem que entrar um lateral esquerdo muito melhor que ele. Então, se você não for trazer um lateral melhor que o Luciano Juba, então nem traga. Como é de vocês perceber, então o que eu faria nesse momento? Eu não liberaria o Luciano Juba. Eu deixava ele, pelo menos até o final do ano, seguraria as propostas. Pra mim, ele tem que continuar no Bahia, tá bom? O Iago, lateral esquerdo. Cara, tem contrato até 2028. Tá na hora de liberar ele, né? Oferece ao Chapecoense, oferece ao Ceará, né? Vamos liberar. Iago não encaixou no Bahia, não deu certo, só anda machucado, né? Recebendo milhões aí, machucado toda vez, nunca tá disponível. Vamos liberar, né? Então, eu mandaria embora. Se vocês não forem trazer lateral esquerdo nessa janela, bota Zé Guilherme,
Tá? Bota Zé Guilherme, deixa Luciano Juba e libera Iago. Se conseguir proposta por Iago, oferece ao Inter, que já tinha interesse, bota Inter, toma Iago e toma Gabriel Xavier. Boa sorte. Libera. Chega de Iago Borducci, nunca deu certo. Fez uns jogos ali mais ou menos, mas nunca encaixou direito no time, então libera Iago Borducci, tá? Espero não ver mais Iago Borducci no Bahia. E que pelo menos no final do ano que traga um lateral esquerdo de ponta, lateral esquerdo que preste. Gilberto recebeu proposta, se eu não me engano, do Atlético Paranaense. Tchau, Gilberto. É um lateral direito muito bom. Eu gosto muito dele. Mas, final do contrato dele é no meio da janela agora, nessa janela de julho, né? Tchau, Gilberto. Boa sorte no Atlético Paranaense, ou seja, lá em qual time você for. E eu acho que tá na hora do Roman Gomes aproveitar essa oportunidade, tem contrato aí até 2030. Cara, toda vez que ele entrou em campo, eu gostei. Confesso pra vocês. Pra mim, ele fez um jogo ali razoável, mas ele é um cara alto. Ele é um cara alto, um lateral forte. Eu gostei dele. Eu daria mais oportunidades. Deixa ele assumir, ele precisa de sequência. Ele é um lateral que ele precisa de sequência. Ele vai jogar um jogo, dois. Precisa pegar, né? Tá ali todos os dias. Então ele precisa de uma sequência no Bahia. Eu daria essa oportunidade para ele. Mas pensava já no lateral direito. O Bahia tem dois lateral direitos. Sai Gilberto, vai ter que reforçar. Tem que trazer um lateral direito muito bom. Melhor que o Gilberto. E aí fica o novo lateral direito e o Roman Gomes, beleza? Caio Alexandre. Caio Alexandre tem contrato até 2028. Por mim, pode continuar, mas se aparecer proposta, tchau, Caio Alexandre. Já deu o que tinha que dar. Depois que machucou, sumiu o futebol dele, desconheço. Então, tchau, não tá servindo mais, é tchau. A gente não pode ficar dando brecha para esperar o jogador voltar, esperar ele voltar a evoluir. Tchau, Caio Alexandre. Nicolas Acevedo, excelente lateral, excelente volante. A gente tem que continuar com ele aí, tá? Um volante muito bom, tem que permanecer e tem que vir um volante à altura. O Eric, pra mim, aqui tá como volante, né? Mas o Eric nem é volante mais. O Eric tá jogando muito bem. Pra mim, ele é um meia central ali. Mas temos aí o Eric e o Nicolas Acevedo, que por mim continuam em Carlos Alexandre. Final do ano, oferece ao Fortaleza de novo, que tá voltando. Tá? Desfaz do Carlos Alexandre. Não dá mais, não encaixou. Tchau, né? Então temos aí dois volantes que por mim podem continuar. Temos aí o Jean Lucas. Jean Lucas, né? Quer oferecer pro Santos? Tá valendo 13 milhões de reais. Caríssimo. Tchau, Jean Lucas. Apareceu uma oportunidade, vendem. Não dá mais, tá? É um jogador que eu sempre gostei, gosto muito dele. Acho que ele subiu o sarrafo, mas tá na hora de novos ares, né? Eu acho que ele não encaixa mais. Já deu o que tinha que dar, não vai alcançar o auge dele aqui no Bahia, já deu. Tá na hora de ser liberado. Rodrigo Nestor. Um lixo, né? Desculpa a expressão, mas é um jogador horrível, horroroso. Tá fazendo bons jogos aí, mas que não enche meus olhos. Por mim tem que ser liberado. Jogador fraco, meia boca. Tchau. Pra mim não serve mais pro Bahia. Final do ano, gente. Esse jogador reserva de São Paulo que tá aqui no Bahia, tá na hora de mandar embora. Devolve pro São Paulo. Rescinde contrato. Eu não aguento mais o Rodrigo Nestor. Olha o nosso banco. É uma coisa ridícula a gente olhar e ver um jogador desse no nosso banco, pelo amor de Deus. Né? Tá na hora de desfazer, tá na hora de pensar grande, né? Grupo City, chega disso. Temos aí o nosso querido Everton Ribeiro, tem contrato até o final do ano, né? Vai continuar até o final do ano, não vai receber a proposta, é um jogador de 37 anos, mas se eu fosse o Everton Ribeiro, no final desse ano eu me aposentaria. Chega, né, Everton? Já tá cansadinho, é um jogador que mudou o patamar do clube, é um jogador que depois que ele chegou, o Bahia só briga lá na ponta. Ah, por que o Bahia não disputa um título? Porque somente Everton Ribeiro e Ramos Mingo, né? Everton Ribeiro, Ramos Mingo, eles não vão mudar o time. Eles vão dar um up, vão dar uma empolgação, mas os dois sozinhos eles não conseguem trazer
esse título. São dois, 4 jogadores no time que pensam grande, que pensam em vencer, né? Mesmo o Everton Ribeiro já tendo conquistado muitos títulos, ele ainda pensa em vencer. Mas não é todo time que pensa assim. O restante do time pensa em fazer seu dinheiro, ir para casa, para eles tá bom. Mas a gente precisa de jogadores que querem vencer, querem conquistar. Então, o Everton já tá na idade avançada. Se fosse ele, eu parava em alto estilo, parava jogando bem. Ó, gente, acabou, me aposento. Tchau, Everton, vem trabalhar conosco, vem trabalhar pro Bahia. Você é um excelente profissional, excelente atleta, sempre gostei, mas tá na hora dos ciclos se fecharem, né? Então, eu acho que eu não renovaria mais o contrato com o Everton. Ele provavelmente vai continuar no clube, se aposenta e vem para nós. Mas tá na hora de o Grupo City pensar em quem trazer no lugar do Everton Ribeiro a partir de hoje. O Roger Gabriel é da base, vai continuar aí, né? Eric Pulga. Eric Pulga é um ponta esquerda, tá? O Eric Pulga, ele queimou minha língua. Eu não achava que ele ia ser um bom atleta e ele é um puta de um ponta esquerda. Porém, tá numa péssima fase, né? Tem contrato até 2029. Pra mim, pode continuar. Ele seria um reserva de luxo, tá? Mas eu não acho que ele é um jogador para ser titular no Bahia mais, tá bom? Eric Pulga pra mim é reserva. Tem que esquentar um banquinho lá. Entrar um jogador para entrar com velocidade, tá bom? Então, por mim, para entrar com velocidade, ele é um excelente atleta e permanece no elenco. O Juan Pablo, nosso querido jogador da base, ponta esquerda, vai continuar, não vai fazer diferença nenhuma, um jogador de base, não conta, né? Ele já tá no time principal, tem só 17 anos, então vai continuar aí no elenco. Matheus Sanabria, excelente jogador, né? Eu desacreditava, não gostei da contratação, juro para vocês, tá valendo 2 milhões de euros. Evoluiu, chegou aqui valendo 100 mil euros, agora tá valendo 2 milhões. É um baita de um atleta, gosto muito do Matheus Sanabria e tá na hora de ganhar a titularidade, né? É Matheus Sanabria e mais quem? O melhor atacante atualmente no Bahia. Deve continuar, né? Tem contrato até 2030 e vai continuar no elenco. Christian Oliveira, tchau, né? Chegou e não fez falta. Tem contrato até o final do ano, devolve pro Grêmio, beijo na bunda, ia ter nunca mais. Horroroso. Michel Araújo, 2028, né? Quem fez essa pataquada do Bahia merece tomar uma coça. Michel Araújo, jogador fraco, nunca gostei da contratação, sempre critiquei, horroroso, fraco. Fez seus gols, beleza. É atacante, uma hora vai fazer. Mas é um fraquíssimo atleta. Não dá para permanecer no Bahia. Por favor, emprestar ele para qualquer outro time. Mirassol, Chapecoense, sei lá, qualquer outro timezinho aí de meio de tabela para baixo. Porque não dá mais. Com todo respeito aos times e com todo respeito ao atleta, não é jogador para Bahia. Eu acho que na Série B ele amassaria. Ademir tem contrato até 2026, contribuiu bastante, eu não renovaria mais, tá? Pra mim, só tem velocidade, já foi muito importante, já fez gol, já deu muitas assistências, mas que chegou ao final, né, gente? Tá na hora de encerrar ciclos, não dá mais pra Ademir. Tchau, tchau, beijo na bunda e até segunda, Ademir. Del. Pra mim, William José e Everaldo, que terminam seus contratos no final do ano, podem segurar eles até o final do ano, beleza, mas, gente, pelo amor de Deus. Se o Grupo City renovar contrato com algum desses atletas que eu mencionei que precisa sair, tá brincando com a cara do torcedor. Vamos aproveitar a oportunidade. Vocês não querem gastar dinheiro? Liberem os jogadores no final do contrato. William José já teve a sua importância. São 2 jogadores de 34 anos, William José e Everaldo. Tchau. Tá chegando Alejo Vélez. É Alejo Vélez e Del. William José e Everaldo, tchau. Já começa com eles no banco até o final do ano. Da metade da temporada até o final do ano, tchau. Alejo Vélez, camisa 9, nele. Tá? Camisa 9 em Del, em Alejo Vélez. São 2 centroavantes fracos. O Everaldo, camisa 12, camisa 27, o William, camisa 12. Ou seja, eles não têm nem a honra de vestir a camisa 9 porque são fraquíssimos. Camisa 9 em Alejo Vélez. O seu reserva imediato, Del. Alejo Vélez, saiu Alejo Vélez, Del. Vamos dar oportunidade, né, gente? Chega.
não vai trazer outro centroavante agora. Pra mim, tem que trazer no início da próxima temporada, pensar em um outro centroavante. E dá por que Del? Por que Alejo Vélez e Del? Porque tá na hora de treinar Del. Talvez ano que vem a gente não precise trazer um outro centroavante. A gente vai ter um centroavante da base. Né? Talvez o Del vai ser melhor que o Alejo Vélez. Então, vamos botar Del pra jogar. Vamos testar Del, vamos ver como que vai sair. Vamos botar Juan Pablo. Quem sabe não precise trazer um ponta esquerda, né? Vamos botar Roger Gabriel. Talvez não precise trazer um meia aí, né? Então vamos botar os jogadores. Vamos botar o Roman Gomes, que é jovem na zaga. Vamos botar Fred na zaga, Marcos Vitor, né? Vamos aproveitar, vamos ver se vai dar certo. Foi mal, gente, sair aqui. Concluindo, no gol, vamos precisar de um goleiro para a próxima temporada. Né? Temos o Ronaldo, Léo Vieira e Marcos Felipe. 3 goleiros. 3 goleiros minha boca. Então, próxima temporada, procurar um goleiro pica das galáxias. Um goleiro bom para assumir a titularidade desse time e ter um reserva de luxo, o Ronaldo, né? Então, vamos procurar um goleiro na próxima temporada. Zagueiro, Ramos Mingo e David Duarte. O restante não faz mais parte. Ramos Mingo, David Duarte e Marcos Vitor. Ramos Mingo, David Duarte e Marcos Vitor. Dá para trazer um goleiro, um zagueiro nessa temporada. Beleza? Na outra temporada, quem sabe trazer um zagueiro também, um zagueiro muito bom. Lateral esquerda. Ainda nessa temporada precisa trazer um lateral esquerdo, na minha opinião. Temos o Luciano Juba que tá machucado e o Iago Felipe que tá machucado. Temos o Zé Guilherme, né, que pode assumir. Provavelmente na volta vai ser ele que vai assumir, né? Que os dois vão estar machucados ainda, na minha opinião. Mas tá na hora de botar o Zé realmente para jogar, para ver como ele vai sair, dar sequência ao Zé Guilherme. Talvez a gente não precise trazer um lateral esquerdo na outra temporada, né? Vai que ele, né? Tá na hora de dar oportunidade para esses meninos, para ver se a gente consegue da base e achar soluções. Mas precisa de um lateral esquerdo, tá? Porque no final da temporada tem que mandar Iago embora e trazer um novo lateral esquerdo. Então, no lateral permanece Luciano Juba, permanece Iago e Zé Guilherme. Na lateral direita, Gilberto provavelmente vai sair. Vamos ter só Roman Gomes. Vamos jogar, quando a gente voltar para o Campeonato Brasileiro, vamos voltar com Roman Gomes, só Roman Gomes na direita e Zé Guilherme na esquerda. 2 jogadores de 21 anos. Zé Guilherme na esquerda e Roman Gomes na direita. Pode anotar. Deixa os caras jogar. Pra mim, tem que trazer um lateral direito. Vai ser Gilberto, tem que trazer um lateral direito. Mas, gente, é reforço, tá? É jogador para entrar no time titular. Não é contrataçãozinha qualquer, não. É reforço. A gente quer reforço. Chega de jogadorzinho meia boca. Vamos qualificar esse elenco. Volante vai ficar Nicolas Acevedo e Eric. Caio Alexandre provavelmente vai permanecer. Jean Lucas vai receber proposta. Tchau, Jean Lucas. Rodrigo Nestor vai ficar, né? Mas final do ano tem que sair Rodrigo Nestor, tem que sair Jean Lucas, tem que sair Caio Alexandre, tem que sair Everton Ribeiro, né? Já tá com a idade avançada, vamos pensar. Então, pro ano que vem, a gente precisa de um volante, né? Mais um volante aí, porque provavelmente o Jean Lucas ou o Caio Alexandre vai sair, ou até os dois vão sair, então tá na hora de trazer um volante bom, tá bom? Meio campista, mais uns 2 meio campistas, né? Um meio campista para a vaga do Everton Ribeiro e outro meio campista para a vaga de Cauli, que não foi reforçado. Então precisamos para esse ano de um volante, um meio campista e pro ano que vem mais um meio campista e quem sabe mais um volante, tá? Então vamos reforçar esse time. No ataque temos aí 2 pontas esquerda, o Eric Pulga, o Juan Pablo e o Matheus Sanabria, que vai continuar no elenco. Provavelmente não vão trazer ponta esquerda, precisa-se de um ponta direita, tá bom? Provavelmente eles vão reforçar a ponta direita, que tem apenas Ademir, Michel Araújo
e Christian Oliveira, que são 3 jogadores fracos. Tá na hora de trazer um ponta direita para essa temporada, porque a Ademir vai sair. Não, a Ademir não vai sair agora não. Para essa temporada e um outro ponta direita para outra temporada. Tá na hora de pensar assim. Del já tem a chegada de Alejo Vélez. Então, beleza. Então, para mim, até o final da temporada, precisa sair uma porrada de jogadores. Espero que vocês tenham entendido e vamos apenas esperar e pensar positivo para que no próximo ano o Bahia possa reforçar e vir forte, poderoso, imponente, com grandes ambições, com grandes contratações. Chega de jogador meia boca, vamos aproveitar essa oportunidade que é mandar jogadores em fim de contrato embora, jogador que não está contribuindo emprestar, rescindir contrato de 1 ano não é muita coisa que vai pagar. Tchau, e vamos reforçar esse time. Vamos aproveitar. Quantas contratações o Bahia precisa? Então vamos lá. Na minha opinião, essa janela a gente não precisa de goleiro. Temos aí o Ronaldo, o Marcos Felipe está chegando, dá para empurrar com a barriga. Precisamos de um zagueiro, um lateral direito e um lateral esquerdo. Pensando em Libertadores. Um zagueiro, um lateral direito, um lateral esquerdo, um volante, um meio campista, ó. Zagueiro, lateral direito, lateral esquerdo, um volante, um meio campista e um ponta direita. Então, na minha opinião, 6 reforços e a gente consegue classificar para a Libertadores, tá? Um ponta direito, o centroavante já chegou e tá na hora de testar também, né? Igual como eu falei anteriormente, tá na hora de testar. O Bahia tem um elenco de 120 milhões que não corresponde em campo. Então, vamos testar os meninos aí, o Marcos Vitor, vamos testar o Zé Guilherme, vamos testar o lateral direito lá, o Roman Gomes, vamos testar o Juan Pablo, vamos testar o Del, vamos dar oportunidade que talvez no ano que vem a gente nem precise se preocupar tanto em contratação. Então, tá na hora de trazer nessa janela 6 reforços e na próxima janela já tá pensando num goleiro, já tá pensando num outro lateral direito, num outro ponta direita, num outro meio atacante pro lugar do Everton Ribeiro. Então tá na hora de a gente pensar lá na frente e evoluir esse time para quem sabe no ano que vem conquistar alguma coisa que preste.